Ô, Rodrigo, eu queria começar com uma pergunta que pode ser bem idiota, mas várias pessoas têm essa dúvida. Qual que é a principal diferença entre um psiquiatra e um psicólogo? Nenhum dos dois é perfeito, esse é o começo da conversa. Psicólogo faz faculdade de psicologia, né? E dentre as áreas da psicologia, você tem psicologia clínica, psicologia ocupacional, algumas áreas de pesquisa em psicologia. Quem faz psiquiatria faz medicina, e aí faz uma especialização em psiquiatria, uma residência. Quanto tempo leva? São 6 de medicina? 6 de medicina e 3 de psiquiatria. Então você faz 6 de medicina, você se formou médico. Médico. Você pode ser clínico geral. Qualquer coisa, não qualquer coisa. No Brasil você pode ser qualquer coisa. Caramba. Não, peraí. Mas mesmo sem fazer a especialização? Pode. Você pode exercer. Tá. Aí você faz a residência para ter a especialização. Tá. Você é psiquiatra. E eventualmente aí você pode fazer especializações em psiquiatria da infância e adolescência. O que você fez? Você se formou médico, então, e aí você Fiz medicina, fiz uma formação muito importante no Exército. Fui para a psiquiatria do Exército, que foi a minha escola. Você foi psiquiatra no Exército, velho. Nossa, deve ter várias... Tenente, né? Aspirante e depois tenente. Então você é tenente médico, né? Tenente médico. Na tua farda tem a cruz ali do... E aí depois eu fiz residência na Escola Paulista de Medicina, aí depois fiz mestrado, doutorado, PhD. Aí tudo já... Quantos anos estudando na vida? É engraçado isso, eu fiquei pensando quando é que eu tive meu primeiro emprego formal, né? Se você pensar que residência não é um emprego formal, bolsa de mestrado, de doutorado e tal... Eu acho que eu tinha uns 34 anos o primeiro que eu virei professor Não, 36 anos, professor da Unifesp. Aí foi um emprego. Na residência você tem salário. Não, tem salário. Nesse tempo eu não tenho salário, mas é bolsa, né? Eles chamam de bolsa, não paga imposto. E é grande, assim, é um negócio incrivelmente Se fosse jogador de futebol, estaria quase se aposentando. Exatamente. Olha que loucura, né? Começou da aula. Olha que loucura isso. Mas eu comecei a trabalhar, né? Tem um emprego formal. Né? Eu conheço a história, mas você falou uma vez para mim da diferença entre cirurgia e psiquiatria, que você estava na dúvida, aí você falou... Conta pra gente. Assim, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu achava a psiquiatria super cool, chique, assim, erudito e aí comecei a fazer a psiquiatria da Santa Casa de São Paulo, não era incrível, assim, então não tinham mestres que me inspiravam. Por outro lado, as áreas cirúrgicas eram maravilhosas, assim, e aí eu comecei a operar muito. Fiz maternidade, então fazia muita cesárea, auxiliava, cirurgia e tal. Hoje, se você estiver na rua, a mulher começar a dar à luz, você faz o parto sussa. Sem problema. No avião, se perguntar... Assim, se der tudo certo, parto, você não faz muita coisa, né? Você só espera que venha. Você só segura, né? E aí eu gostava muito de operar, operava, assim, muito. Auxiliava, ganhava um troco, né, para pagar as contas, né? Auxiliando cirurgia e tal, adorava. E aí eu fui pro Exército lá, como eu falei, para pensar e assim, operar é uma coisa demais. Ser cirurgião não era uma coisa que eu curtia, porque tem uma coisa muito egóica, para mim já ia ser over, assim. Eu já não sou muito isso, ia ficar mais egóico. Não, mas quando a gente conversou disso, eu até lembro de ter te falado assim, cara, para mim parece natural que o cirurgião tenha um ego lá em cima, né? Porque assim, você salva uma vida, assim, você põe a mão no coração do cara, né? Eu lembro que quando teve a minha primeira filha nasceu, eu vi ela sair da barriga, porque foi uma cesárea, né? Aí foram dar um banho, né? Foram preparar ela assim, e eu vi o estado que estava aquilo. Eu falei, cara, esse cara ele vai botar tudo no lugar, não tem preço. Sim. Não tem preço. Se ele falar, custa X, você tem que pagar. Né? Então é meio natural que o cara tenha esse ego. Você sabe que eu acho que isso era uma crise mais minha do que qualquer outra coisa, assim. Porque eu também tinha uns exemplos de alguns professores muito inflados, com uma relação muito assimétrica com o paciente e tal. Mas tem um monte de cirurgião super tranquilo, low profile, sem arrogância. Tem um monte, não... Agora, eu vou descontar uma coisa. Os que têm ego demais, eles acham que são Deus. Os que estão de boa, eles sabem que são Deus. Eles estão de boa. Mas fazer com a mão, isso aí eu vou sentir falta o resto da vida.
fazer com a sua mão, assim, sabe? Né? Você ajudar com a sua mão é muito concreto, é demais. Não, é demais. E a técnica em si também é divertida. Mas esse lance do pessoal se ter um ego lá em cima, teve, putz, eu devia ter acho que 17 anos. Eu fui trabalhar como auxiliar administrativo num laboratório e meu primeiro dia, então assim, eu abria a ficha de paciente, escrevia, laudava, né? Pegava o que o médico laudava, transcrevia, né? E aí, meu primeiro dia, a menina que trabalhava lá falou assim, ó, seguinte, me explicou a rotina e falou assim, olha, você só se dirige ao médico se ele se dirigir a você. Caraca. Eu falei, mas como assim? Por quê? Eu sempre comunicativo, né? Eu sempre falo assim, não, porque eles não gostam de falar. Eu falei, não, mas se precisar falar, eu vou falar. O primeiro médico chegou e falou, e aí, tudo bem? Prazer? Ela ficou horrorizada, ficou, sabe, num nível de choque. E realmente, tem alguns que... mas eu acho que se cria, né, esse mito, assim, né, para alguns médicos e alguns trabalham em cima disso, né? Eu acho que tem gente que gosta dessa história. Eu não especialmente, assim, até no consultório, eu prefiro que a pessoa não fique me chamando, doutor ou doutora, até falo, se você ficar à vontade, não precisa me chamar. Algumas pessoas preferem manter ter a reverência, isso, né? Porque tendem a ter mais confiança, aí eu também não insisto muito. Rodrigo, e uma dúvida, assim, geralmente os médicos têm que ser mais frios, né, para lidar com o paciente. Isso é um mito ou realmente médicos emotivos, assim, não se dão tão bem? Tomara que se deem, porque eu sou super emotivo. Não, eu acho que você precisa de frieza para pensar, né? Se você ficar ali turvado pelas emoções, não funciona mesmo. Mas você precisa de uma relação empática, né? Se você não tiver a capacidade empática de entender o que está acontecendo, de entender além do discurso, né, o que a pessoa está vivendo e tal. Você já chorou? Puta. Com o cara na hora ali, com o paciente? É mesmo? Já, mais de uma vez, né? Caraca, velho. É porque eu sou chorão, né? Não, mas deve mas ser já é meio foda. Assim, é tipo o piloto do avião quando fala, olha, rezem, nós rezem pra chegar. Quando o médico chorando, você fala, fudeu. Os pacientes que eu acho que eu chorei, eles, sei lá, eu tendo a achar que eles são Eles devem ter falado assim, caralho, a minha tá difícil mesmo. Mas não é que eu chorei exatamente com o que o cara tava vivendo. Na verdade, foi alguma coisa que eu tava falando, assim, que me emocionou, que me tocou e tal. Não, chorar do tipo... Não desço junto, né? Você não pode, você empatiza, mas não afunda junto, né? E nem vai para um raio junto e tal. E essa é uma arte, assim, né? Eu não gostava do tipo de relacionamento que eu via na cirurgia, que era uma coisa, você tá lá embaixo, tá sofrendo, eu tô aqui em cima, eu vou resolver teu problema e depois você vem me agradecer e tal. Quando fazer psiquiatria, você tem uma relação mais horizontal, assim, pelo menos a forma como eu penso. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, porque o subjetivo na relação do cirurgião ainda está lá, né? Porque o cara está angustiado, está falando das coisas dele e tal. Aí quando eu vou fazer psiquiatria, tem um jeito de você fazer psiquiatria que você pega aquelas angústias todas e reifica, assim, e bota numa escalinha de sinais e sintomas. Aí você pega a subjetividade do cara e... Aí é triste, né? Porque, então isso aqui é depressão e você bota numa gavetinha seu drama ali. com a tua mulher, não sei o que, perdeu um pouco o sentido. Então tem esse baita risco. Mas assim. É que eu acho que essa é uma diferença fundamental de psicólogo e psiquiatra, né? Porque eu acho que quando você bota na gaveta, assim, né? Você fala, bom, esse conjunto de sintomas é depressão. Pá, né? Você deixa... É isso que você falou. Você coloca meio de lado o drama em si, né? O psicólogo trabalha no drama em si, né? Não, mas assim, não fala assim que eu fico ofendido. Não, na hora que você fala que é depressão, se você não reificar a história, né? Parece que o cara é o deprimido. Não, você mantém as duas coisas, né? O drama está acontecendo, a história está acontecendo, mas existe uma doença ali que está modulando o que o cara está vivendo e tal. Então não. Então, mas resposta não, né? Mas é que velho. Não, cara, eu sei que você mantém a empatia sempre, entendeu? Mas é que talvez o psiquiatra tenha um recurso a mais do que o psicólogo, porque assim prescrever. Mas é sério, esse recurso tem. Esse recurso de você falar assim, cara, eu posso te dar uma cura objetiva.
né? Não é uma cura, é assim, a relação com o psicólogo ela é quase todo o tempo subjetiva, né? Entendi. Você entende? Era nesse sentido. A tua relação você tem sim. Principalmente você, tem né? Diagnóstico e prescrição, isso é verdade. Principalmente você, que eu conheço bem o Rodrigo nisso, quer dizer, você tem uma consulta com você, leva 3 horas. Né? Se deixar, né? Porque você faz toda a quebrado. Não, é muito legal. Você faz toda você trabalha a história do drama. Parabéns por ter ferrado a agenda dele, tá? Parabéns, tá? Não, dura 3 horas comigo dura 3 horas porque precisa de 3 horas. Depende do caso. Depende do caso, ele resolve em 10 minutos, tá resolvido, já sabe o que é. Não, mas é assim, eu acho que você tem isso mesmo, assim, você lida com o drama pra caralho, assim, não é só a prescrição. Mas assim, eu vou voltar até para o ponto em psiquiatra e psicólogo. Qual que é a linha divisória, assim, que você fala assim, putz, o psiquiatra sozinho não vai, precisa de um... Você recomenda psicólogo? Como é que funciona Lógico, isso? Imagina, claro. É assim, o ponto é que não é só psicólogo que faz psicoterapia. Então, eu fui treinado para fazer psicoterapia e tem algumas áreas que não precisa ser psicólogo também, ou outros tipos de terapia ocupacional, até assistente social pode fazer. Tem uma área que é específica, essa história de diagnóstico psiquiátrico e medicação, só médico pode fazer. Neuropsicologia, que são avaliações cognitivas de inteligência, memória, atenção, função executiva, só psicólogo pode fazer. Então essas são quase que reservas de mercado. Entendi. Tem alguns testes da psicologia também que são muito restritos, mas a área de psicoterapia, terapias em geral, a maior parte é feita por psicólogos, mas outras áreas também fazem. Se você fosse, claro que isso seria no caso de você ser psicólogo e não de psiquiatra, mas como eu sei que a tua sessão fala muito, né, tem essa relação, você se identificaria com o freudiano, com o lacaniano, com o junguiano, o que você... É interessante isso. Eu fiz uma formação, fiz muitos grupos de estudos com psiquiatras psicanalistas, né? Vários psiquiatras, né? Vários psiquiatras viraram psicanalistas e quase que pararam de fazer psiquiatria. O Tenório é um deles, o Alé e o Guijo Bigliani, que são os argentinos muito feras, vários outros. E aí com uma base muito freudiana mesmo, da origem da história, kleiniana. E aí eu fiz análise, né? Fiz muito tempo de análise. Eu fiz 7 anos na primeira análise, sei lá, vários anos, 4 vezes por semana. Então eu tive uma experiência intensa de análise, que eu falava que era para eu ser um bom terapeuta, até não, era para tratar das minhas doideiras. Um bom álibi. E aí eu, em outro momento da minha vida, fiz uma análise com o junguiano por uma circunstância X e me ajudou um monte e tal. E eu fui aprendendo novas técnicas. Então, eu não trabalho mais com uma corrente única. Tem elementos de terapia cognitivo-comportamental que são super importantes. Para algumas doenças eles são chave, e quando você aprende essas coisas, você acaba usando, isso é interessante, vários recursos de psicoterapia eu uso numa consulta clínica. Que legal. Eventualmente faço uma interpretação ou uso estratégias de lidar. E, na verdade, assim, melhora muito o quanto você consegue medicar. Então, porque a pessoa se sente mais entendida, mais compreendida e ajuda na vida. Isso mesmo, eu acho fundamental em você, quer dizer, não é uma consulta clínica mesmo, assim, pelo menos a percepção que eu tenho, não é uma consulta com... Eu aliás, sempre achei que olha, vou te ferrar de novo. Eu parei de fazer análise quando eu comecei a ser teu paciente, porque eu achei que era desnecessário, porque as consultas que a gente fazia tinham um conteúdo muito semelhante com a análise, né? E aí no final, era sempre no final, aí entrava o psiquiatra.